agora vamos trazer os números, as intenções de voto do eleitor, de acordo com os levantamentos do Instituto Opinar, para governo do Estado. Fique atento aos números, nós vamos projetar agora aqui no nosso telão números para a corrida do governo do Estado. Período da pesquisa de 10 a 13 de agosto. Wellington Dias aparece em primeiro lugar com 41,13%. Na sequência, aparece Doutor Pessoa, com 11,65%, Doutor Pessoa do Solidariedade. Na sequência, aparece Luciano Nunes Filho, do PSDB, 7,58%. Na quarta colocação das intenções de voto é o Mano Ferrer, do Podemos, com 3,05%. Na quinta posição, de acordo com os números do Instituto Opinar, Walter Alencar, do PSC, com 1,20% das intenções de voto. Fábio Sérvio, do PSL, aparece com 0,65%. Luciane Santos, do PSTU, 0,37% da intenção dos votos dos entrevistados. Sueli Rodrigues, do PSOL, aparece com 0,09% das intenções de voto. Aí, na sequência da pesquisa, Romualdo Seno, do Democracia Cristã, 0,09%, e Lourdes Mello, do PCO, não foi votada, ninguém manifestou intenção de voto para Lourdes Mello entre os entrevistados. Não sabe, não responderam 17,65%. Nenhum branco e nulo, 16,54% são os números do Instituto Opinar para o governo do Estado. Vamos então para os números aqui nos 4 primeiros colocados. O Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, aparece com 41,13% e desta vez Doutor Pessoa, pela primeira vez pesquisado como candidato a governador, 11,65%. Luciano Nunes, 7,58%. Mano Ferrer, 3,05%. Elivaldo Barbosa. O prestígio do governador Wellington Dias não segue no mesmo ritmo do seu companheiro de partido e principal referência do PT, o ex-presidente Lula, que aparece um percentual de desempenho invejável no Estado, e surge agora uma candidatura do doutor Pessoa, que no primeiro levantamento pós-convenção já aparece com 2 dígitos. Então já mostra aí a competitividade da candidatura do Solidariedade. O tucano Luciano Nunes mantém mais ou menos a mesma média aí da pré-campanha, né? E imagino até em decorrência das decisões, idas e vindas de Mano Ferrer, com um desempenho aí abaixo até da expectativa, imagino, da própria coordenação da campanha, com apenas 3,05%. Então, mas eu acho que mesmo assim, são candidaturas que têm potencialmente chances de encostar mais no líder e se tornar aí uma disputa acirrada, já ainda no primeiro turno. Vamos ver a evolução dos candidatos, a intenção de voto dos candidatos ao governo do Estado, comparando o desempenho com as pesquisas anteriores, feitas pelo Instituto Opinar. O candidato Wellington Dias, na primeira pesquisa, realizada no dia 13 de junho, aparecia com 50%. Na segunda pesquisa, 17 de julho, apareceu com 47,69%. Já na pesquisa de agora, do dia 15 de agosto, Wellington Dias aparece com 41,13% das intenções de voto. Doutor Pessoa, do Solidariedade, não foi pesquisado como candidato ao governo nas pesquisas anteriores e pela primeira vez aparece na pesquisa já com 11,65% das intenções de voto. Luciano Nunes Filho, do PSDB, no começo, na primeira pesquisa do dia 13 de junho, tinha 6,75%. Na segunda pesquisa, do dia 17 de julho, apareceu com 7,21%. Já nesta pesquisa, na pesquisa do dia 15 de agosto, na pesquisa de hoje, Luciano Nunes aparece com 7,58%. Este é o gráfico da evolução dos candidatos. O Mano Ferrer, do Podemos, aparecia na primeira pesquisa com 5,73%, no dia 17 de julho, 5,18%, e nesta pesquisa aparece com 3,5% das intenções de voto. Este é o gráfico do desempenho dos candidatos ao governo do Estado na pesquisa do Instituto Opinar. Zósimo Tavares. Bem, essa pesquisa sinaliza que o governador Wellington Dias vem caindo, ainda não é uma febre, mas já é um motivo para ele se preocupar com essa subida de temperatura, né? Queda de índice de intenção de voto e queda de temperatura, e subida de temperatura. Então,
e o deputado Luciano Nunes perdendo a segunda colocação para o doutor Pessoa. Ele, nas pesquisas anteriores, o deputado Luciano vinha em segundo lugar e agora perdeu essa posição para o doutor Pessoa, que aparece com 11,65%. O senador Elmano tem uma atenuante a favor dele aí, é que ele foi, depois voltou, fez que ia e não ia e terminou indo. Então isso certamente atrapalhou a campanha dele para senador, para o governo do estado. Fernando Rocha? Joel, a gente quando olha esses números, a gente vê assim, Luciano Nunes, dentro da primeira pesquisa para essa terceira pesquisa, ele ganha algo em torno de 1%. Elmano perde perto de 2%. Então você tem aí da perda do Elmano, um ponto que vai, teoricamente, só para a gente calcular, vai para Luciano. E o Wellington perde quase 9 pontos. 9 pontos, principalmente já numa tendência de queda que ele já tinha apontado na vez anterior, mas que se acentua agora com a entrada de Dr. Pessoa. Como disse o Elivaldo no começo, Dr. Pessoa já entra na disputa, entra com um índice de 2 dígitos, não é um resultado desprezível, não. E como acentuou o Zósimo, o governo tem que ficar atento. A diferença ainda é grande, 41, se você pegar a soma de todos os outros, vai dar algo em torno de 25, a diferença ainda é grande, 16 pontos? Mas é bom ficar atento porque eleição, quando se cria uma determinada onda, é difícil parar. Dádia Rodrigues. Bom, Joelson, destacar realmente essa perda de 9 pontos, né, praticamente, do governador Wellington Dias no período de 3 meses aí da pesquisa, desde que a primeira avaliação foi feita. Na verdade, junho, julho, agosto, né, nós temos aí 3 momentos diferentes dos eleitores observando os candidatos e temos doutor Pessoa forte, especialmente em Teresina, segundo mostra a pesquisa Opinar, e Luciano Nunes, que desde o começo do ano, quando foi definido já como pré-candidato de oposição, vem caminhando e caminhando muito e sempre colocando como argumento de que é um nome pouco conhecido ainda da população piauiense, mesmo com as andanças da pré-campanha, ainda tem uma subida discreta no percentual de interesse de votos dos piauienses. É praticamente estável, né, Nádia? Não se movimenta muito, né? Desde que iniciou a pré-campanha, no começo lá com 6,75 e agora já como candidato com 7,58. E a gente precisa realmente dar esse crédito ao desempenho do candidato doutor Pessoa, porque como candidato ao Senado aparecia também muito bem e agora aparecendo já com 2 dígitos nessa primeira pesquisa, onde é colocado como candidato ao governo do estado. Uma coisa que o Elivaldo Barbosa chamou a atenção é que o ex-presidente Lula, que é o candidato do Partido dos Trabalhadores, aparece com quase 70% das intenções de voto, 68%, né? Enquanto o Wellington Dias parece não herdar toda essa votação. Está bem integrado aí, né? O prestígio de um e de outro. Isso aí é notório aí na pesquisa, sobretudo quando a gente observa aqui o gráfico, né? Então, parece que vamos evoluir. É apenas o começo da campanha. O que o Fernando disse tem sentido porque começa amanhã a campanha. Quais os desafios que estão postos? A situação está definida? Não está definida. O desafio é o governador estancar essa tendência de queda, precisa estancar essa tendência de queda para evitar essa história da onda e os adversários avançar. O doutor Pessoa demonstrou competitividade porque me parece que ele avançou, abocanhou parte exatamente dos percentuais obtidos anteriormente pelo candidato à reeleição no governador Wellington Dias. Muito bem. Ô, Joelson. Pois não. O governador Wellington Dias não herda essa liderança do ex-presidente Lula aqui no Piauí, mas não é por falta de tentativa, não. Ele tem feito de tudo para colar no ex-presidente Lula, tanto que está hoje em Brasília naquele movimento para tentar registrar a candidatura de Lula à presidência da República. Muito bem. Vou falar com Yala Sena no CidadeVerde.com, que também traz as impressões sobre esses números, o desempenho dos candidatos até aqui na pesquisa de intenção de votos do Instituto Opinar. Yala.
Joelson, o governador Wellington Dias, ele vai ter que correr contra o prejuízo, são 9 pontos percentuais aí de queda, né, uma queda significativa, e aí a greve, eu cito aí duas situações que ele vem enfrentando nos últimos dias, que é a greve dos professores e a questão da segurança pública, são calos, são gargalos aí que o governador vem enfrentando nos últimos dias e pode ter um impacto aí nessa queda das intenções de voto. O governador, mesmo com a rede social, o governador, ele já determinou, vai ter o corpo a corpo, ele vai priorizar o corpo a corpo e colocar e fazer visitas, priorizar também a visita no interior, né? Ele já vai lançar a campanha dele já de rua, já nessa sexta-feira, já está confirmada, confirmou agora há pouco, na sexta-feira, vai lançar, aí vai numa caminhada no bairro de Seu Arco Verde, a partir das 16 horas, ele vai estar lançando aí a sua campanha, né? A campanha governista também está muito preocupada com as falsas notícias, e isso pode ter um impacto também nas pesquisas, essa questão das notícias falsas que eles estavam fazendo um monitoramento, né? A pesquisa, o que me chama a atenção é que a pesquisa reafirma o primeiro turno das intenções de voto, o Luciano Nunes continua estável e o candidato Elmano Ferro caiu aí de 5%, ele tinha 5% e caiu para 3% das intenções de voto. Esteja dentro da margem de erro, né? Dentro da margem de erro. De 2,97, né? 2,97%. Bom, mas e em caso de segundo turno? O Instituto Opinar também ouviu eleitores sobre a intenção de voto em alguns cenários de segundo turno. Vamos trazer, então, esses cenários agora aqui para o telespectador do Jornal do Piauí, números do Instituto Opinar. Em caso de segundo turno entre Wellington Dias e Dr. Pessoa, Wellington Dias aparece com 46,58% das intenções de voto. Dr. Pessoa, do Solidariedade, aparece com 22,74% das intenções de voto. Não sabem, não responderam, 30,68%. Tá aí, então, a resposta dos entrevistados pelo Instituto Opinar. O Wellington Dias venceria Dr. Pessoa no segundo turno. Erivaldo Barbosa. Pois é um cenário que mostra o favoritismo do governador Wellington Dias, embora eu imagine que esse é o cenário que ele menos espera. É uma eventual disputa no segundo turno. A base governista trabalha incansavelmente para buscar a definição já no primeiro turno, porque mesmo com essa dianteira que mantém esse favoritismo, as circunstâncias políticas que poderão permear, que poderão influenciar nesta eleição, também não são muito desejadas pelo próprio bloco governista. Mas, de qualquer forma, é um cenário amplamente favorável à reeleição do governador Wellington Dias. Fernando Rocha. Mais de 20 pontos de vantagem, ainda que a gente tenha que destacar que pela primeira vez, ele numa simulação de segundo turno, ele está abaixo de 50%. É um número pequeno? Não, mas é um patamar que se rompe e que tem que ficar atento o governador Wellington Dias dentro dessa perspectiva de lembrar que Dr. Pessoa primeiro, um nome que acabou de ser colocado como candidato a governador, segundo, um nome ainda muito restrito à Grande Teresina. Osmo Tavares. E o governador Wellington Dias, naturalmente, e o PT ficam preocupados com essa situação porque as 3 eleições anteriores dele, ele ganhou no primeiro turno. E um segundo turno, sem dúvida, Erivaldo Barbosa, passa a ser um assombro para o governo. Ele não sabe como é que faz isso. Nádia Rodrigues, o Fernando Rocha falou um pouco a respeito dessa aceitação de Dr. Pessoa no cenário Grande Teresina. E você falava agora há pouco a respeito da situação de Luciano Nunes Filho, que precisava percorrer mais o cenário estadual. Isso também se observaria com o Dr. Pessoa de olho nos números? Sim, eu acho que sim. Acho que o Dr. Pessoa é um candidato e uma personalidade do mundo político muito conhecido, muito trabalhada em Teresina, né? Todos os esforços deles foram... Quando foi candidato a prefeito, trabalhou muito aqui em Teresina, sempre teve a sua base eleitoral muito forte aqui na capital, então acho que é natural nesse primeiro momento, e agora se colocando como candidato ao governo, que ele ainda não seja muito conhecido, embora mesmo na pré-campanha já tenha começado também algumas andanças pelo interior do estado. Mas tudo também depende das bases que os candidatos formam nas cidades. Então depende muito do apoio dos deputados, depende muito do apoio dos prefeitos, e isso é muito importante que se perceba, que se observe quando a gente analisa os números da pesquisa, porque isso também ajuda
ajuda a refletir e a trazer votos ou intenção de votos nesse momento para todos os candidatos. Essa base, naturalmente, é que o doutor Pessoa vai tentar perseguir para conseguir aumentar o seu potencial para chegar com poder maior, de mais disputa. Estou colocando aqui doutor Pessoa porque a gente está analisando os números, né? Tem outros candidatos também na disputa e observando também esse cenário, um percentual ainda muito alto, de mais de 30% de eleitores que não sabem ou que estão indecisos ou que não responderão a essa intenção de voto do Instituto Opinar. É um número alto quando se coloca 2 candidatos assim no cenário? É alto, sim, principalmente numa altura como essa, num momento como esse, faltando menos de 2 meses para a eleição. Eu ontem, Joel, ouvia, inclusive, uma análise do diretor do Datafolha sobre esse cenário, como ele chamava a atenção para o nível, para o índice de pessoas indecisas ou que estão dispostas a votar nulo e branco, muito acima de qualquer outra eleição nesse momento da disputa. Osmo Tavares, 30% das pessoas não sabem em quem votariam entre Wellington e Dr. Pessoa. Bom, isso aí é um dado também que os candidatos estão de olho, né? Porque chega a ser um índice maior do que o do segundo colocado e quase muito próximo aí do primeiro colocado. Então, eles têm ainda uma grande caminhada pela frente para convencer aí esses 30% do eleitorado. E é um cenário que não chega no dia da eleição, porque 30 pontos assim no início, tudo bem, você fazendo essa projeção hoje, mas numa eleição polarizada, com 2 candidatos, em segundo turno, esse percentual vai lá para baixo. Despenca, né, Livaldo? Despenca, com certeza. Vira um fla-flu. Boa parte disso vai ser distribuído. Desprezível até. Vai ser distribuído entre os 2 candidatos. Ou a consolidação do líder, ou então a reação do segundo colocado. Como o Elivaldo disse, a campanha começa amanhã. A partir de amanhã, tem candidato já, todos os candidatos podem ir à rua pedir o voto. E a propaganda no rádio e na televisão, que é onde se massificam as ideias e os candidatos passam a ser mais conhecidos também pelas propostas, começa dia 31 deste mês. Então, a partir dali também, outros momentos, certamente, para modificar alguns cenários dessas pesquisas. E se o cenário fosse numa disputa de segundo turno entre Wellington Dias e Luciano Nunes, do PSDB? O Opinar também fez essa simulação, esse cenário. Vamos ver o que disseram os eleitores. Wellington Dias teria 50,09% das intenções de voto. Luciano Nunes Filho, do PSDB, aparece com 18,39%. Não sabem e não responderam 31,52% dos eleitores, são os números do Instituto Opinar. Elivaldo Barbosa. Traduz um pouco a situação de hoje, como o desempenho de Luciano Nunes é ali do 3º colocado, uma situação ainda de inalterada em relação a toda a pré-campanha. Então é natural que numa simulação de segundo turno ele apareça, o governador Wellington Dias, candidato à reeleição, apareça com a vantagem superior em relação ao cenário anterior que nós já mostramos aqui. Bom, sobe um pouco o número de não sabem ou não responderam, dos indecisos, Fenelon Rocha, mas varia muito pouco. Né? Varia muito pouco. Sai de 30 para 31. O que é relevante é que o Wellington Dias tem um crescimento de 4 pontos e Luciano tem uma queda de 4 pontos em relação a Dr. Pessoa. Né? Então, nesse cenário de hoje, na percepção do eleitor, hoje, Dr. Pessoa faria mais frente ao Wellington Dias do que Luciano. Essas alturas, pela pesquisa, pelos números que estão postos, o governo torce para que, na hipótese de um segundo turno, o deputado Luciano Nunes é que vá concorrer com ele. Nádia Rodrigues? O candidato doutor Pessoa, quando aparece de uma maneira mais competitiva, mostra frente ao deputado Luciano Nunes, talvez o seu poder mais popular, né? Seja uma figura mais que chega mais popularmente às pessoas. E talvez com isso, o desempenho do deputado Luciano Nunes, que tem uma linha mais clássica, digamos assim, de política, não esteja acompanhando um percentual, embora também com relação à pesquisa anterior já tenha aparecido com um percentual um pouco maior na disputa frente ao governador Wellington Dias, que nesse cenário aí tem uma tranquilidade maior, acima dos 50 pontos percentuais, levando fácil aí no segundo turno. Vamos ao CidadeVerde.com, onde está Yala Sena, editora-chefe do CidadeVerde.com. Yala, e esses cenários de segundo turno, Yala?
Joelson, permanece da mesma forma. Eu acho que o grande debate aí, acho que a segunda parte que me chamou a atenção é justamente se você coloca no cenário do doutor Pessoa e o Luciano Nunes, o maior número de votos seria nulo e brancos, né? Então, acho que nesse segundo turno, eu acho que a grande surpresa, seria essa questão aí. Quer dizer, você tem fenômenos que aconteceu nos outros estados e colocando o doutor Pessoa e Luciano, aconteceria aqui no Piauí com o maior número de votos nulos e brancos. A respeito da escolha de adversário, né? Quem é que o governador Wellington Dias gostaria de enfrentar no segundo turno? Quem vai para o segundo turno? Escolhe adversários, Osmo Tavares? Bom, eu acho que a escolha dele mesmo é não ter segundo turno. Né? Exatamente. E claro, escolhe sim. O doutor Pessoa, por exemplo, é um tiro no escuro. Ele passa disso que ele está aí, não sei se passa, mas ele tem potencial para crescer muito, porque ele corre ao largo, ele não está atrás de liderança não, o contato dele está sendo direto com o povo, até porque não tem mais liderança, as lideranças já procuraram aí os seus palanques. E ele está sendo correspondido nessa estratégia dele. Então, aonde é que isso vai dar? Isso aí é que é a preocupação para quem está com um candidato como o doutor Pessoa, porque ele é inapalpável. Falar em liderança, a gente estava falando agora na busca das lideranças e do apoio das lideranças no interior. O deputado Luciano recebeu com mais firmeza, ultimamente, também o empenho do prefeito de Teresina Firmino Filho na campanha dele. Então, pode ser que isso também, a partir de agora, faça uma diferença na campanha do candidato Luciano Nunes, do PSDB, né? Dando talvez mais peso. E de Parnaíba também, nada. Sim, do prefeito Monsanto, né? De Parnaíba. Na campanha pra valer mesmo. Entrou com mais vontade, né, na campanha, até porque aí indicou a vice, né, a filha, como vice de Luciano. Mas seguramente o Palácio de Karnak deve mirar a sua artilharia preferencialmente para o candidato do Solidariedade. Tá aí então a análise de Erivaldo Barbosa, Nádia Rodrigues, Osmo Tavares, Fenelon Rocha e Yala Sena no CidadeVerde.com. Outra pergunta que foi feita aos eleitores, aliás, outra análise que nós estamos trazendo aqui do Instituto Opinar é em relação à indecisão dos eleitores. Estamos diante de um cenário ainda muito aberto. Os dados do Instituto Opinar mostram o seguinte. Vamos ver aqui no nosso telão o que diz a pesquisa, por exemplo, para deputado estadual. Olha a quantidade de pessoas ainda indecisas. 75,32% dos eleitores ainda não sabem quem votar para deputado estadual. 9,61% decidiram anular, votar em branco e não escolher nenhum dos candidatos. Inclusive, a relação completa dos candidatos estará no CidadeVerde.com. Vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto. Mas, Fenelon Rocha, 75% das pessoas não sabem quem votar para deputado. Isso demonstra o que na sua avaliação? Bom, primeiro demonstra a perplexidade do eleitor em relação à política, um descontentamento com a política, mas também traduz uma realidade que a gente vai encontrar semelhante neste ano, um pouco mais acentuada, mas uma realidade semelhante à de outros anos. A indecisão em relação a deputado estadual, deputado federal, perdura até muito próximo da eleição. Tem até gente que vai para a urna, e não é pouca gente, que vai para a urna sem saber exatamente em quem vai votar para deputado, às vezes com um santinho que recebeu de um líder, de uma pessoa de referência na sua relação de confiança. Então, esse índice, ainda que esteja um pouco acima da tradição, ele não rompe com essa indefinição que é clássica em relação a deputado estadual e deputado federal. Osmo Tavares, a eleição para deputado estadual é considerada uma eleição secundária pelo eleitor? Não, não é que seja secundária, é que a preocupação maior fica justamente com o cargo majoritário. Você viu também que na de senador também o índice de indecisão também é muito alto, porque fica o que preocupa primeiro é a eleição majoritária. Nádia Rodrigues? Eu acho que as pessoas ainda demoram um pouco para se acostumar sobre o momento certo de escolher quem é o deputado ou a deputada em que vão votar. Eu acho que é sempre uma das últimas coisas. Começa a analisar os candidatos mais para frente, né? Começa a conhecer mais para frente. Às vezes começa a esperar a campanha começar no rádio, na televisão para conhecer,
ou às vezes é aquele voto que vem de alguém que pediu, de alguém que é próximo, que é conhecido, que faz a campanha mais no corpo a corpo. Então, acho que é um voto que demora um pouco mais para chegar mesmo. Então, esse percentual de indecisos é um pouco do que o Fenelon falava, também desse clima que tomou conta de meio que insatisfação, de descrença com a classe política, especialmente com parlamentos, mas também é um pouco pela demora que é natural que se tenha para escolher os seus candidatos. Evidentemente que os candidatos a deputados são aqueles que aparecem depois. Né? Você tem os candidatos que têm a intenção de ser candidato desde o ano passado ao governo do Estado. Esses já estão há algum tempo colocando seu time na rua, colocando que o já rosto, tem mandato assim, também, já tem né? mandato. Tem mais visibilidade. Para deputado a coisa demora um pouco mais, porque também as pessoas não conhecem direito quem são os candidatos ainda, né, Livaldo? Exatamente. É por isso que é uma disputa muito acirrada, porque exige desde a visibilidade, não só a parte das propostas e tudo mais, mas exige também uma logística muito grande, uma estrutura muito forte, partidária, material, enfim, para que essas candidaturas cheguem até os eleitores, sensibilizem o eleitor, porque, novamente, é a primeira rejeição que se tem para os parlamentares, apesar da sua importância vital para o processo democrático, para as decisões que são tomadas nos parlamentos em todos os níveis. Joelson, já só fazer um acréscimo. O voto de deputado estadual e deputado federal é aquele voto onde a influência da liderança local tem mais peso. Para senador, para os votos majoritários, eles têm muito de voto solto. E o voto proporcional tem muito do peso da liderança e por isso que não se percebe tanto, o eleitor não sabe nem dizer direito em quem vai votar. Mas você deve estar se perguntando aí em casa, e quem é que aparece como o mais lembrado do eleitor para deputado estadual nesse momento? Você também pode ter essa informação dos números da pesquisa Opinar, no cidadeverde.com. E a Lacena do cidadeverde.com, Cidade Verde vai disponibilizar daqui a pouco os números da corrida para a Assembleia Legislativa, Yala. Joelson, nós já está no ar, viu? As intenções de voto para deputado estadual, federal já estão aí publicadas no cidadeverde.com. Como eu já lhe prometi, eu não vou citar nem o nome, já vou dizer que tem surpresa, tem sim, é a questão do voto espontâneo, a pergunta, o voto espontâneo aí, que é a lembrança, que testa aí a lembrança do eleitor. Então, há surpresas, há sim, inclusive nomes lembrados do interior, não vou citar nenhum nome aí para o próprio telespectador, internauta, ir lá no Cidade Verde, tirar suas próprias impressões, está lá deputado estadual e deputado federal. Eu queria só ressaltar assim, que nomes de político, por exemplo, não está disputando, como Firmino, Monsanta, ainda são lembrados, por exemplo, o João Vicente Claudino, que não estão disputando aí, essas eleições, e eles foram citados como deputado estadual, como deputados federais, e não há dúvida de que chama atenção aí essa questão dos indecisos, né? Então, o eleitor está deixando para a última hora, acho que está esperando. Os candidatos a deputados estaduais e federais já estão fazendo a campanha virtual, né, o marketing digital na internet, porque vão ter pouco tempo aí na TV, então a aposta deles realmente é o marketing digital. Joelson. Tá aí então. Então acesse cidadeverde.com para saber a votação dos candidatos a deputado estadual e também de federal. Aliás, deputado federal, nós temos aqui o número de indecisos também, dos eleitores que ainda não escolheram seus candidatos a deputado federal no estado do Piauí. A quantidade de indecisos é de 74,4%. Não, vamos ver aqui os outros números, nenhum branco ou nulo, 10,17%. O que chama atenção nesses números aqui, tanto do deputado estadual como de federal, é aquela ideia de rejeição dos candidatos. Desse ano não vou votar em ninguém. Nós não estamos vendo isso nos números. Esse número de nulo branco não é uma coisa absurda. Veja bem, quando se analisa nacionalmente as instituições, o Congresso, os políticos, mas o Congresso em particular, aparece muito mal na fita. Por que isso? Porque a gente tem, e apesar disso, Joelson, a gente vai ter provavelmente uma renovação normal dentro da disputa pelo Congresso, talvez até menor do que em outros anos. Aí por quê? Porque você tem dentro do Congresso representações segmentadas. Aquela representação, aquele segmento reconhece o seu representado e rejeita os outros. Então, por isso que se tem um índice tão alto de rejeição e por isso que também essa rejeição contra os políticos não está refletida aí. Muito bem.
74,4%, um número que se assemelha ao de deputado estadual, Zósimo Tavares, de pessoas que ainda não se decidiram. Um pouquinho mais, né? Exatamente, Welson. Agora, nós temos que levar em conta também que a pesquisa para deputado ela é um pouco mais frágil, porque uma liderança tem atuação em determinada região, a pesquisa sendo feita lá, ela aparece bem. E em outra, ela não aparece. Então, ela é mais difícil você captar a vontade do eleitor nesse tipo de consulta. Muito bem, 74,4%. Vamos lembrar aqui para o telespectador, você que está acompanhando a pesquisa, que os números para deputado federal e para deputado estadual, em quem o eleitor pretende votar nessas eleições, está disponível no cidadeverde.com. Portanto, Yala Sena, o internauta já pode acessar o Cidade Verde, vai ver lá também quem é que são os mais lembrados pelo eleitor para deputado federal, Yala? Sim, Joel, já está no ar, já está no ar. Inclusive, toda a pesquisa para o Senado, para o governo do Estado, já está aí à disposição para a presidência da República. A gente está impressionado aqui pelos acessos. Assim, é um cenário, é um momento, né, que a gente está colocando, mas a gente percebe que o internauta, o telespectador, ele está, sim, querendo saber como é que está a preferência aí do eleitorado de modo geral. Então, as matérias estão bastante acessadas, eu estava dando até uma olhada aqui nos acessos, bastante acessados, e todas as informações aí no cidadeverde.com vão estar repercutindo também agora, depois que você me liberar aqui, a gente vai estar também repercutindo junto aos candidatos como é que eles estão avaliando aí a pesquisa. Certo, Yala Sena do cidadeverde.com. Então você pode acessar o cidadeverde.com agora e ver qual é o desempenho dos candidatos para deputado federal e para deputado estadual aqui no Piauí, hein? Pode acessar o cidadeverde.com e ver lá a intenção de voto do eleitor piauiense neste momento. E, além, claro, de toda a pesquisa do Instituto Opinar. Senador, governador, presidente da República, os números aqui do nosso estado. Yala Sena, muito obrigado a você. Elivaldo Barbosa, obrigado a você também. Nádia Rodrigues, diretora de jornalismo da TV Cidade Verde. Zósimo Tavares e Fenelon Rocha. Obrigado a todos vocês pela participação hoje no nosso quadro Eleições e pela análise dos números da pesquisa do Instituto Opinar. Obrigado a vocês pela participação hoje aqui no Jornal do Piauí.